A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Nosso programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, ali na rua Fausto Souza, número 353. A Igreja Presbiteriana de Lages, ela apresenta seus cultos às 19 horas nos domingos e também a escola dominical às 10 horas. Você está convidado para participar do nosso culto e da nossa escola dominical. Queremos também agradecer os nossos patrocinadores pela Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa, ali situada na rua Correia Pinto, número 638, com serviços de diagnóstico por imagem através de ultrassom, realizados pela doutora Vanessa Leixo Gerber, e também os serviços odontológicos, realizados pelo Dr. Fernando Gerber, a parte cirúrgica, clínica e estética. Então, estamos ali na rua Correia Pinto, número 638. Vamos então fazer a nossa oração para nós darmos início ao nosso programa, já que hoje é um tema muito rico para que nós possamos abordar junto com você, telespectador. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Senhor Jesus, nós agradecemos por esta oportunidade preciosa de estarmos aqui levando a Tua Palavra. A Tua Palavra que é luz, lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Palavra esta que abre fronteiras, que quebranta corações e revela toda a verdade, toda a justiça e toda a bondade daquilo que Tu és realmente, Senhor. Por isso nós pedimos, Te agradecemos, Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, pela nossa vida aqui, minha e do pastor, que estamos levando essa palavra de libertação. Agradeço pela vida do nosso pastor Luiz Fernando, pelo seu ministério na igreja, pelos líderes da igreja, pela SAF, por todos aqueles que integram a nossa igreja, assim como também pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelas autoridades constituídas, para que se manifeste, prevaleça a justiça, a paz e a boa vontade. Amém. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Bom, queridos, prazer mais uma vez estar aqui trazendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 8, de 12 a 20. Não é? Jesus está participando de uma festa. E no meio dessa festa, a festa dos tabernáculos, durava 7 dias, e no meio da festa, Jesus começa a pregar, começa a falar sobre o seu ministério e trazer a palavra do Evangelho, da libertação, que é a palavra de Deus. Então, o presbítero Fernando vai ler para nós o Evangelho de João, capítulo 8, de 12 a 20. Então vamos lá, Jesus, a luz do mundo. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então
eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Amém. 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 Nós temos no Evangelho de João, que Deus nos abençoe também na iluminação dessa palavra hoje, a intenção do evangelista em apontar a divindade de Jesus na sua história. E João faz esse ministério, tem esse ministério no seu evangelho de uma forma bem didática. Então ele coloca Jesus se posicionando, se identificando com o que ele vai falar lá no versículo 58 do capítulo 8 mesmo, né? Jesus diz assim: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Então, Jesus assume a sua identidade de um Deus encarnado, como Deus se revelou a Abraão, né? Como Deus se revelou a Moisés lá no deserto, e lá no deserto Deus falou: eu sou o que sou. Né? E no Novo Testamento, então, Jesus vem repetindo, vem cumprindo todas as profecias, vem dizendo e mostrando através dos seus atos, dos milagres, como Deus está revelando toda a história, na história, a vontade dele soberana sobre o seu povo, sobre a sua criação e o seu Filho que ele enviou para a redenção daqueles que creem nele. Quando ele declara: eu sou a luz do mundo, né? É mais um atributo de Deus, a luz. Esse atributo que não somente diz respeito à diferença da escuridão, mas é uma indicação, é um caminho que Deus usa para nos mostrar a diferença entre ele e as outras coisas criadas. Se você pegar a criação no Gênesis e no Apocalipse também, que fecha, né, a palavra de Deus aí do Gênesis ao Apocalipse, mas no Gênesis, quando há o relato da criação, o que nós conhecemos por gerador de luz, que é o Sol, né, as estrelas, esse Sol vai ser criado somente no quarto dia, na narrativa. Né? E desde o primeiro dia, a narrativa diz: e houve tarde e manhã o primeiro dia. Mas o Sol, os luzeiros, os grandes luzeiros, foram criados só no quarto dia. E no Apocalipse também diz que não é o Sol que rege o dia mais, é a glória de Deus. Então, Deus, o Pai das luzes, né, como a própria Bíblia diz também, Jesus se apresenta. Não só uma questão de iluminação, mas de direção, de caminho. A luz que Jesus apresenta, a sua glória, a glória de Deus Pai, ela significa muito mais do que só a diferença entre luz e trevas, luz e escuridão. Que as trevas ou a falta de luz é, na verdade, a morte, é o caminho que o homem escolheu, se relacionar com Deus através da escuridão. Então nós temos na igreja, nos cultos lá, feito uma meditação nessas declarações de Jesus, de quem ele se apresenta, como ele se apresenta, principalmente no Evangelho de João, e relacionando isso com o Antigo Testamento, com o profeta Isaías, principalmente. Né? Em Isaías, capítulo 9, se você abrir a sua Bíblia, se tiver uma Bíblia aí, temos lá a profecia sobre o nascimento de Jesus, né? No capítulo 9. Eu vou ler esse texto muito rapidamente aqui. Capítulo 9, ele começa dizendo assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Veja a relação obscuridade com luz, né? A diferença. Deus, nos primeiros tempos,
tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então, essa profecia com relação à encarnação de Jesus diz que ele viria para trazer a luz para o povo que vivia na obscuridade, um povo que vivia aflito. Então, eu não sei se você já teve experiência de estar num lugar totalmente escuro, sem saber para onde ir, sem saber o que tem ali. Sem a luz você vai tateando, você vai inseguro, você não sabe aonde vai, não sabe onde põe a mão, não sabe se pode sentar, se pode ficar de pé, se vai tropeçar, se vai bater em alguma coisa. Então, o que Deus está mostrando que o nosso relacionamento com Ele, através desta falta de conhecimento, que é a escuridão. A escuridão é relacionada à falta de conhecimento também, como diz Isaías, né? Eles viviam na obscuridade, eles viviam na escuridão. Isso não quer dizer que faltava a luz lá. A luz que está faltando é o entendimento do relacionamento com Deus, da palavra de Deus, do caminho que Deus mostra, né? O presbítero Fernando citou aqui, já no início do programa, né, o Salmo 119, né? O 105, né? Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a tua palavra. Veja só. Então, o Salmo 119, 105, né, traz essa metáfora da luz, que é a palavra de Deus. Então, nós temos como também uma declaração de Jesus que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu fiz essa divisão, né, nesse sermão, dizendo que Jesus é a luz para o caminho, é a luz para a verdade e é a luz para a vida também. Né? Ele ilumina primeiro esse caminho iluminado pela palavra de Deus, que o próprio Jesus traz. Ele faz essa apresentação diante do povo, dos seus discípulos, né, da multidão dos seus discípulos ali no Sermão do Monte, fazendo uma reflexão sobre a vida que aqueles que se dizem povo de Deus estavam tendo diante da lei de Deus, mas que aquilo não estava bem iluminado. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Né? E aí ele traz luz sobre a nossa relação com Deus, o que está no nosso coração. Ele diz: olha, o tribunal de Deus, ele vê o coração. Deus vê o coração. Não adianta você pegar a palavra, abrir e ler e repetir essa palavra, como ele já fala em alguns salmos, né? E você não ter essa palavra iluminada no seu coração. Então, visto que foi dito aos antigos, não matarás. E ele diz: mas se você odiar uma pessoa no seu coração, você já matou. Não adulterarás, mas se você já olhar com uma intenção impura para uma mulher, você já adulterou. Então, a iluminação de Deus é muito maior do que essa iluminação ambiente. Ela ilumina o nosso interior, coloca às vistas os nossos sentimentos, aquilo que vai no nosso coração. Né, Fernando? Tem alguma observação? Tem uma observação até para enriquecer o texto, ali em Efésios, capítulo 5, que diz, né, o fruto da luz e as obras das trevas. Vou ali especificamente o fruto da luz, que é no versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. É interessante, pastor, que a luz, quando ela prevalece, a primeira coisa que ela nos mostra é a verdade. Sim, é o segundo ponto. Mostra primeiro o caminho e mostra o que é na realidade. Justamente, né? Que é a verdade. E junto com isso, né, ela tende a estabelecer a justiça, né? E depois todos os atributos de Deus, que é a bondade, né? Um dos atributos de Deus é a bondade, né? Então ele diz aqui, né, que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as.
porque o que eles fazem em oculto é só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Então, traz à tona o quê? A verdade. É verdade. Pois é, e até estava lembrando aqui de uma música popular, né? Ele diz assim, o dia traz... o dia revela o que a noite escondeu, né? É uma música, né, popular e é a realidade, né? Tem um ditado que diz, à noite todos os gatos são pardos. A humanidade, ela vive nessa procura da verdade, mas quando ela procura fora da palavra de Deus, tudo parece, né, num tom de cinza, vamos dizer assim, né? À noite todos os gatos são pardos faz lembrar bem isso, né? Porque parece verdade. Eu até usei, né, a história, né, fiz lembrar a história da igreja, né? A igreja veio, tem a sua história já ratificada, né? Já foi feito, já aconteceu. Ela teve os seus problemas, teve as suas quedas, e a igreja, o pior momento da igreja, na história, a igreja que eu digo, é o cristianismo, né? O cristianismo. Sim, justamente. O pior momento na história foi quando ela assumiu o papel de Estado, né? Na história da humanidade. E aí essa época é conhecida, assim, um paradoxo, né? A Era das Trevas. Né? A Era das Trevas. É quando a igreja mandava, né? É quando a igreja se tornou Estado, quando a igreja criava as leis, quando a igreja perseguia quem não cria naquilo que era pregado. Então, em reação, ou, né, na passagem dessa Era das Trevas, vem a Era do Iluminismo. Justamente. E o que é o Iluminismo? É a tentativa do homem, né, na resposta desse domínio da igreja, a tentativa do homem se libertar da igreja, da religião, né, que estava extremamente corrompida. E aí se chama iluminismo, né? Verdade. Aí o lema do iluminismo é o homem como medida de todas as coisas. Se perdeu, não era a palavra de Deus o parâmetro, era a religião, era aquilo que os religiosos pensavam e impunham. Justo. E aí, com o caminhar da carruagem, aí tivemos no iluminismo, né, essa libertação da religião, o homem como medida de todas as coisas, mas isso não bastou, porque não se revelou a verdade, né? Aí começou a se multiplicar a verdade, são várias verdades. Hoje é conhecido filosoficamente como a pós-modernidade, né? A pós-modernidade quer dizer, não existe a realidade ou as verdades são líquidas, né? Ela se amolda de acordo com aquilo que nós pensamos, vivemos, de acordo com as sociedades, de acordo com os tempos, as épocas. Justo. Então, tivemos aí também nessa caminhada, né? Também a Reforma Protestante, que lançou luz sobre o que estava também desviado da verdade, e nós cremos que a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou na sua palavra, é a verdade. Aquilo que Deus usou, e principalmente nos relatos de Jesus, né? Aquilo que Jesus falou. Nos evangelhos nós temos aqui as falas de Jesus. Então aqui a gente tem um texto em que Jesus está debatendo justamente com os religiosos, que fizeram a mesma coisa que aconteceu com a religião quando estava na época das trevas. Eles dominavam, eles direcionavam aquilo que eles achavam, e Jesus, como o próprio Deus encarnado, ele fala, vocês não me conhecem, porque vocês não conhecem o Pai, não conhecem Deus, vocês estão legislando uma religião para vocês mesmos, está fora de Deus. Agora eu sou a luz. Ouça o que eu digo, né? Então, até ele é questionado aqui com a questão da verdade. Justo. Ele fala assim, você dá testemunho de você mesmo, então logo seu testemunho não é verdadeiro. E aí Jesus fala assim, eu testifico de mim, mas Deus também está dando esse testemunho. Por que que Jesus está falando isso? Porque ele já vem numa caminhada de milagres, de ações, Justamente. de ações miraculosas, e que todos apontam
para aquilo que o Messias iria fazer. Né? É o cumprimento, o ápice, né, do trabalho do Messias é fazer isso e apontar para o Pai. E é isso que ele faz. Assim, o Pai está dando testemunho de mim. Né? E aí, mais uma vez, como o homem está desviado, está com os olhos para si mesmo, eles perguntam, onde está teu pai? Né? Eles estão achando que ele está falando de José, José não está mais ali, mas tem uma hora que eles questionam, mas esse não é Jesus, aquele que a gente viu nascer, crescer, e não vive conosco seus irmãos, suas irmãs, sua mãe? Como é que ele diz que ele veio do céu? Né? Como é que ele é o pão do céu? Agora é a luz. Então, mas nesse contexto, Jesus traz essa confirmação de que tudo aquilo que ele fez, está fazendo e ensinando tem a diferença da palavra de Deus, tem a diferença da libertação. Né? E é em João 8:32, não é isso? Que é o mais conhecido aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Justamente, né? Isso aí mesmo. Então, a palavra de Jesus vem para nos libertar com essa verdade de que Ele é a luz, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Eu Sou. Eu sou. E já que a gente está falando aqui sobre esse versículo 8:32, que foi o lema aí da campanha presidencial do presidente, né? Tudo bem que está fora de contexto, né? Sim. Mas se aplicou, né? O contexto da palavra de Deus é outro. A verdade que liberta é Jesus, né? A simples verdade. Claro. Mas foi um jargão aí. Vamos lembrar de orar pela nossa pátria. Estamos em setembro, passamos o 7 de setembro. Orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, né? Para que Deus continue abençoando, para que Deus derrame a sua graça, o seu amor, a sua justiça sobre os nossos, as nossas autoridades também, né? Então, pedir para o Fernando para orar, encerrando esse programa. Vamos orar. Pedindo a bênção, então, sobre o nosso país, aí, o presidente também que passou por uma cirurgia, né? E queria também deixar uma mensagem final para o nosso telespectador que está nos assistindo, de que, segundo a revelação que nós lemos aqui do Evangelho, né, o Senhor Jesus falou que Ele é a luz do mundo. E quando Ele fala a luz do mundo, não é só o que está escrito no texto. Ele próprio, a pessoa do Senhor, é a luz. Ele é a revelação do Pai. Ele é que cumpre toda a justiça de Deus, toda a verdade, todo o plano de Deus. E é através dele é que nós podemos resgatar a nossa comunhão e o nosso convívio com o Senhor. Então você ainda que não reconheceu o Senhor Jesus, que não conhece a fundo, só de dizer, eu desafio você para que nesse momento vá até a palavra de Deus, vá até nas Escrituras e conheça mais o Senhor naquilo que Ele revela, porque a palavra diz que todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate na porta vai se abrir, se você buscar de coração verdadeiramente. Então, creia, porque no crer com o coração firme e com a boca você confessando a respeito da salvação, então você se torna uma nova criatura e torna-se um filho da luz, onde nós podemos gerar todos os frutos da luz, que é justiça, verdade e bondade. E assim nós estamos sendo libertos e salvos pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que fez lá na cruz do Calvário, com toda a sua majestade, com todo o seu amor que provou naquela hora tão derradeira que era no Calvário. Por isso, então, vamos orar agradecendo a Deus e também pedindo pela nossa pátria. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais este programa do Semeando para a Vida Eterna. Queremos pedir inicialmente por esta emissora de televisão, a Nova Era TV, que tu possa cobrir através da tua mão protetora, dando proteção, discernimento e também direcionamento para bons negócios, a fim de que ela possa levar sempre
uma mensagem positiva e construtiva para as pessoas que nos assistem. Peço também, Senhor meu Deus, pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Lages, pelo nosso pastor, pelo nosso ministério, pelas lideranças. Peço pela nossa cidade de Lages, pelas as autoridades constituídas aqui. Peço pelo nosso estado de Santa Catarina, pelo nosso Brasil, por todas as autoridades constituídas, principalmente pelo nosso presidente, que recentemente passou por uma cirurgia, que ele possa se restabelecer o quanto antes e liderar esta grande nação, da qual temos a certeza absoluta de que Tu tens zelado por esta nação, Senhor, para que se manifeste sempre a luz da Tua verdade, da Tua justiça, da Tua bondade, meu Deus. Amém. E também peço por todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, que também recebam esta bênção especial, esta bênção de cura, de libertação, da luz da verdade que libera toda a justiça, todo o plano do Senhor. Essa luz da qual o Senhor foi revelado aqui hoje, que o Senhor é a luz do mundo, que essa luz possa chegar até a sua mente e você reconhecer que Jesus é o Senhor de nossas vidas e é só através dele que nós alcançamos a redenção e a salvação da qual Deus nos tem proposto. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Hi there, everyone. This is an exclusive